Fala, meu povo, Carlinha Navarro na área de novo, eu e meu cafezinho. Gente, meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos. E todos os dias eu passo aqui para te dar dicas de produção cultural, para te ajudar a viver de produção cultural. Então, se você tá afim de viver de produção cultural, me acompanha, segue aqui minhas dicas e eu tenho uma dica massa para te dar, que eu tô com inscrição aberta para um workshop gratuito chamado Workshop Viver de Produção Cultural. Se você por acaso tem interesse nesse assunto, eu realmente te aconselho a fazer essa inscrição. É só clicar no link que está na bio e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para você fazer a sua inscrição, tá? O workshop vai ser do dia 24 ao dia 28 de janeiro, agora já, semana que vem. Não perde a oportunidade. Bom dia, Rock já está inscrito. E outra coisa, quando você se inscreve no curso, no workshop, eu vou convidar você para ir para um grupo exclusivo no WhatsApp. E por isso que a gente está aqui já na maior conversa, porque tá rolando nesse grupo do WhatsApp uma troca de experiência muito legal. E lá nesse grupo de WhatsApp você consegue colocar suas perguntas, né? E dizer assim, pô, Carlinhos, eu tenho dúvida em tal coisa. E o que eu estou fazendo aqui nessas lives de manhã, com essa carinha de sono? Eu venho justamente responder as perguntas que estão aparecendo lá no grupo do WhatsApp. Então, se você tem dúvidas, se inscreve no workshop, entra no grupo do WhatsApp, que você vai ter a chance de me fazer perguntas e conversar com os colegas também e entender, né, as dificuldades. A gente tem dificuldades tão parecidas e a gente vai trocar essa figurinha, tá? Então, vamos para a conversa. A conversa de hoje, aconteceu uma coisa muito engraçada ontem no grupo, que todo mundo começou a falar de elaboração de projeto, de captação de recursos, esse negócio. E aí todo mundo falava assim, mas a burocracia é uma coisa horrível. Né? Todo mundo odeia a burocracia, né? Principalmente, pela minha experiência, principalmente quem está mais envolvido com a parte artística. Vê, eu venho de uma família de artistas. Meu pai era maestro, a minha mãe cantora lírica, professora de flauta doce, de técnica vocal, a minha irmã é cantora, né? O meu marido é maestro, enfim, eu vivo nesse universo, mas eu até cheguei na minha vida a arriscar a dançar, né, a cantar, mas eu entendi que a minha arte mesmo é fazer produção. Eu adoro fazer produção. E aí, Rock tá falando aqui que já tá sendo massa antes do workshop. Eu também tô achando, menina, eu tô achando maravilhoso. Eu já fico querendo chamar vocês para ir para um bar, para conversar aquelas coisas que a gente fica conversando no grupo, muito bom. Mas enfim, voltando. Aí eu virei produtora, né? Eu sempre brinco dizendo alguém tem que ficar na bilheteria, mas não é bem isso, tá, minha gente? É só uma brincadeira. Mas eu virei produtora porque eu gosto de organizar as coisas, de planejar as coisas. Eu gosto de deixar tudo pronto para poder a arte acontecer. E aí eu fico muito feliz com isso. E eu encontrei a minha arte, que é a produção cultural, e eu vivo disso desde 1999, pagando todas as minhas contas, tudo tranquilo, vivendo feliz, tá? E uma coisa muito, muito importante que aconteceu na minha vida foi entender que eu não podia ser inimiga da burocracia, né? Que não adiantava eu ficar na guerra contra a burocracia, porque isso não ia ser bom para mim, certo? Então vamos lá. De acordo com o dicionário, burocracia é o sistema de execução da atividade pública específico da administração por funcionários com cargos bem definidos e que se pautam por um regulamento fixo, determinada rotina e hierarquia com linhas de autoridade e responsabilidade bem demarcadas. Isso é o que está lá no dicionário. Mas burocracia na minha cabeça, e eu acho que no que a gente estava falando lá no grupo ontem, é toda essa juntada de papel, né? Todas essas exigências que aparecem pra gente quando a gente vai fazer um projeto formal, né? Quando a gente liga para um amigo que tem uma farmácia, que tem uma grana para fazer um negócio, tá tudo certo. Mas quando a gente vai fazer um projeto formal, aí a gente dá de cara com a burocracia, certo? E por que tanta gente odeia a burocracia? Eu acho que o maior motivo do ódio à burocracia vem de dois fatores, certo? Primeiro de todos é porque você não entende para que ela serve, tá? Mas eu vou te ajudar nisso hoje.
E o segundo é a falta de organização. Tipo, se eu não sou organizado, eu não consigo cumprir. Se eu não consigo cumprir, eu não gosto. Certo? Pronto. Mas aí, deixa eu começar falando para vocês para que ela serve. A burocracia, essa burocracia de juntada de papel que eu tô falando, essa coisa que, eu vou fazer um edital e a pessoa me pede um monte de papel, um absurdo. Vamos descobrir. Tem absurdo? Tem absurdo, mas tem coisa que não é absurda, tá? Tem coisa que é essencial. Mas vamos lá, para que ela serve? Ela serve principalmente para comprovar ou comunicar informações que precisam ser auditáveis. O que é uma informação auditável? É uma coisa uma informação que você dá e você tem que ter como provar, certo? Por exemplo, eu digo que eu sou formada em Harvard. Eu tenho que poder provar isso. Eu tenho que ter um diploma assinado e tal. Por quê? Porque senão qualquer pessoa chega dizendo que é formado não sei aonde e é mentira, né? Então eu tenho que comprovar que é verdade. E eu só consigo comprovar através de um documento oficial. E é isso. Eu não posso dizer tudo que eu quiser no meu projeto se eu não tiver como provar. E por isso que às vezes a burocracia dói tanto no nosso coração, entendeu? Porque é uma coisa trabalhosa, uma coisa que toma um tempo. Mas toma um tempo quando a gente ainda está fora do esquema, quando a gente ainda não está totalmente organizado. Depois que a gente fica totalmente organizado, não perde mais tempo nenhum com isso, tá? Por que eu preciso que as minhas informações sejam auditáveis? Porque quem vai pegar o seu projeto para analisar ou para conferir quando você estiver executando, para ver se você fez tudo certinho, não conhece o seu projeto, não viu o seu projeto, não lhe conhece, não sabe quem você é, não sabe quem é seu pai, sua mãe, não sabe onde você mora, certo? E a documentação, ela vai ter que falar por ela vai ter que falar sozinha, entendeu? Por isso que precisa tanto papel, por isso que precisa tanto documento. Por exemplo, se eu estou executando um projeto e eu disser que eu contratei o equipamento de som por R$100, eu tenho que comprovar que eu contratei o equipamento de som por R$100 e não por 50, certo? Como é que eu vou comprovar isso? Eu vou botar lá a nota fiscal, eu vou botar lá o recibo, né, o comprovante de transferência para a conta do cara do som, entendeu? Eu tenho que comprovar que realmente eu paguei R$100 e não 50, entendeu? E é isso que eu falo de ser auditável. Daqui a 5, 10 anos vão abrir o meu projeto, vai ter uma auditoria lá, vão abrir o meu projeto e vão ver, peraí, deixa eu ver se ela realmente pagou R$100 de som. Cadê o documento? Tá tudo lá, guardadinho, entendeu? Então o documento ele vai falar, você não precisa ir lá se defender, porque o documento ele te defende, entendeu? Por isso que é para isso que ela serve, né? Na hora que o cara tá lendo o seu projeto para poder aprovar ou desaprovar, ele vai dizer, peraí, mas quem é Carla Navarro? Quem é ela no Jogo do Bicho? Quem é ela na Fila do Pão? Né? Aí eu disse lá que eu já fui produtora do Quinteto Violado, do Balé Popular do Recife, né? Da Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório e tal. Tá bom, peraí, deixa eu ver se é mesmo. Aí ele vai lá nas minhas comprovações de currículo e vai entender se eu realmente fiz aquilo. Para isso serve a burocracia. Eu não vou lá dizer, não, eu juro, eu fiz. Não preciso fazer isso porque tá lá documentado, certo? Então, quando você vai escrever um projeto no edital, por exemplo, você vai precisar comprovar quem você é, o que você já fez, quem vai trabalhar com você e mais um monte de coisa, certo? E você não está numa reunião cara a cara, nem num telefonema com a criatura que está avaliando seu projeto, certo? Essa criaturinha, ela vai pegar um monte de papel e vai ter que entender quem vai fazer aquele projeto, se essa pessoa tem condições técnicas realmente de fazer o projeto, né? Como vai ser o projeto. Então, como é que você vai querer que a pessoa saiba de tudo isso sem você entregar documentos que comprovem que você realmente sabe fazer tudo isso, né? Sem documentos que comprovem que você realmente está dizendo. Roque está fazendo uma pergunta. Qual o tempo máximo para se guardar esse tipo de documento de eventos culturais? No edital, normalmente eles falam, certo? Mas eu até fiz essa pergunta para minha advogada porque eu imagino tanto de papel que tem na minha casa, né? De projetos, caixas e caixas e caixas e pastas de projetos.
que já foram devidamente comprovados e encerrados, né? E ela pediu para eu guardar por pelo menos 10 anos. Né? Ela disse assim, ó, por 5 anos tu guarda os originais. Aí tu dá uma digitalizada em tudo e guarda por pelo menos 10 anos. Porque pode ser que precise, né? Mas é isso. Vamos continuar. Mas aí eu acho que vale a pena, Roque, sempre você perguntar a pessoas que você confia, entendeu? Tipo, fala com um advogado ou pergunta até o próprio projeto, por exemplo, você está executando um projeto para o governo federal, né, para a Secretaria Especial de Cultura, pergunta na Secretaria Especial de Cultura e faz um documento. Pergunta por e-mail, né, ele vai te responder, você deve guardar essa documentação por 15 anos. Aí você vai guardar por 15 anos e vai guardar esse documento na hora que você escanear tudo e fizer uma fogueira bem bonita, né, aí você guarda esse documento, que é o documento onde ele diz que realmente você deve guardar por aquele tempo, aí você fica resguardado, tá? Eu sou dessa, tá vendo eu burocratizando? Por quê? Porque depois eu não vou ter como dizer assim, não, mas fulano me disse, não. Comprove que fulano lhe disse. Olha só um exemplo bem tranquilo aqui, um exemplo prático para que a burocracia serve. Eu burocratizei essa questão. Eu poderia ter ligado e ter perguntado, né? Mas não, eu escrevo um e-mail e eu quero que a pessoa me responda por e-mail para poder ficar documentado que a pessoa me respondeu. Então eu vou salvar esse e-mail, né, que vai ter lá todos os dados da criatura que me respondeu em nome da Secretaria Especial de Cultura e vou guardar isso e isso vai comprovar mais tarde, se alguém se queixar, eu vou dizer, olha, mas está aqui uma comunicação oficial da Secretaria Especial de Cultura que disse que eu só precisava guardar por 15 anos. Então, não preciso mais guardar, mas está aqui. As cópias escaneadas, está tudo certinho, certo? Então, vamos lá. Meu conselho sobre burocracia é o seguinte. Aceita que dói menos. Esse é o meu conselho para você que odeia a burocracia, tá? É a seca do sertão, minha gente. Não vai mudar. Tem que aprender a conviver com ela, tá? E se você odeia, é melhor você passar a adorar. Porque se você quer ser um produtor bem-sucedido, um produtor profissional, se você quer viver de produção cultural, ela vai ter que fazer parte da sua vida, tá? E ela, inclusive, pode ser um diferencial na sua vida. Vou te dar exemplos. Hoje eu sou representante de alguns artistas. O que significa isso? Significa que na hora que o artista fez um espetáculo, que ele vai emitir uma nota fiscal, ele não tem empresa, ele não tem nada disso, ele odeia a burocracia, né? Então, como eu não odeio burocracia, o que acontece? Eu represento legalmente esse artista. Tenho um contrato direitinho, tá, minha gente? Não é de boca, não. Tenho um contrato direitinho, que chama contrato de exclusividade, né? Eu represento exclusivamente esse artista e tal. E nesse contrato a gente ajusta, inclusive, um pagamento, um valor, né? Digamos que eu vou emitir uma nota fiscal e uma parte dessa nota vai ser para pagar impostos e uma outra parte vai ser para pagar o meu trabalho, entendeu? E aí o que acontece, minha gente? A gente que tem empresa de produção cultural, a gente fica com um ativo, porque a empresa ela fica se pagando sozinha, porque vê, o que eu preciso para representar um artista? Eu tenho que ter os meus impostos em dias, as certidões negativas, tudo está saindo direitinho, ter a documentação da minha empresa sempre atualizada. E para minha empresa sobreviver, eu faço o quê? Exatamente isso. Então, para minha empresa viver, eu já tenho que manter ela com os impostos em dia, certidões em dia, documentação burocrática tudo organizada. Né? Para ter a empresa e a empresa está rodando direitinho, eu não preciso disso. Para emitir as minhas notas fiscais dos meus trabalhos, eu não preciso disso? Preciso. Então, né? É só emitir a nota fiscal da criatura e mandar todos os documentos direitinho para quem está pedindo na hora, tal. Né? Às vezes é muito documento, mas eu tenho tudo organizado, então para mim é fácil, é simples, entendeu? Então, olha só, a burocracia, ela me ajuda. Ela na verdade, é um diferencial do meu trabalho. Por quê? Porque eu não odeio burocracia. Né? Passei a não odiar a burocracia, odiava, viu, minha gente? Eu odiava mesmo. Mas hoje eu até gosto. Como eu vou conseguir cumprir a burocracia, então, se eu não sou organizada? Deixa eu te contar que quando eu era adolescente, algumas pessoas já ouviram essa história aqui, quando eu era adolescente, eu abria meu guarda-roupa e ele tentava me matar.
Porque as roupas todas se jogavam em cima de mim, era um negócio, uma atração fatal que as roupas tinham por mim, porque eu não conseguia manter meu guarda-roupa nem organizado, nada. E aí, então teoricamente, eu seria essa pessoa que jamais teria condições de gostar de burocracia porque eu não sou organizada, né? E hoje é tão engraçado, minha gente. Hoje o povo vira e faz, não, chama a Carlinha pra fazer isso porque ela é super organizada. Eu nunca pensei que eu ia ouvir isso de ninguém. Rock tá falando aqui, deveriam ter locais, depósitos para esses arquivos após a vigência do prazo máximo. Arquivo Federal de Cultura, justificando que a cultura conta a história de um tempo. Eu acho que isso deveria ser online, tá? Eu acho que deveria ser uma plataforma. Eu acho que devia ter mesmo. Mas eu acho que deveria ser uma plataforma. A gente subia tudo para a plataforma e descansava no Senhor. Não precisava mais ocupar espaço na casa. Mas é isso. Então, eu não nasci organizada. Isso foi uma coisa que aos poucos eu fui entendendo como era que precisa. O que eu tinha que fazer. A primeira coisa que você tem que entender é que você não vai precisar deixar de ser quem você é para cumprir a burocracia do seu projeto, tá? Você só vai aprender a fazer uma coisa nova, beleza? Não é que você agora vou mudar a minha personalidade, não é isso. Você só vai aprender a fazer uma coisa nova. E essa coisa nova, ela não é muito difícil, certo? Você vai precisar de duas coisas muito importantes, que são organização e disciplina. O que é organização? Organização é a capacidade de criar regras. Na verdade, é a capacidade que você tem de encontrar, principalmente de encontrar o endereço de cada coisa na sua vida. Então, se a gente está falando de documentação, eu estou falando de um projeto e uma prestação de contas de projeto, por exemplo. Então, eu vou ter uma pasta do projeto, eu tenho um endereço certinho para guardar todas as coisas do projeto. E isso faz de mim uma pessoa organizada. Olha que coisa simples, certo? E o que é disciplina? Disciplina é a capacidade de todo documento daquele projeto que chegar na sua mão, você botar naquela pasta. Não adianta ser o primeiro e o segundo documento você botar naquela pasta e o resto você jogar em cima da sua mesa. Não adianta. Tem que ser todos, certo? Então, disciplina é você ter a capacidade de pegar tudo que vai chegando na sua mão e colocando no endereço certo, né? Hoje eu estou trabalhando com um monte de projetos. Eu estou no Janeiro Grande Espetáculos, no Circuito de Música de Câmara, no Projeto São João Sinfônico, só aí eu tenho 3. E imagina, chegam documentos para mim o tempo todo. Eu tenho uma pasta para cada um, senão eu surto, entendeu? E aí, o que acontece? Daqui a 5 anos, quando eu voltar no meu computador, vai estar lá, não é nem computador, na nuvem, tá? Quando eu voltar na minha nuvem, tá lá o documento do mesmo jeitinho que eu guardei. E eu sei exatamente onde está. Por quê? Porque o documento do São João Sinfônico está na pasta do São João Sinfônico, né? Simples assim, minha gente. Organização é definir o endereço. Disciplina é conseguir levar as coisas para lá sempre. Não deixar ninguém sem teto na rua, tá? Então, você precisa entender que a burocracia é um processo, tá? Então, vamos tentar enxergar esse processo. Primeira coisa é a instituição pede os documentos. Segundo, você descobre que documentos são esses e onde você consegue esses documentos. Terceiro, você providencia os documentos. Quarto, você arquiva os documentos. E 5, você entrega quem tem que entregar, certo? É assim para você fazer um projeto, para você elaborar um projeto. É assim para você comprovar a sua prestação de contas. É assim para você fazer um relatório de execução. No relatório de execução, o que é que você tem que ter? Fotos, vídeos, cartaz, panfleto, tudo lá. Onde é que eu encontro? Quais são os documentos que eu preciso? Você vai precisar de foto, vídeo, não. Tá, quem é que vai providenciar isso para mim? As fotos sou eu que vou tirar, o vídeo é fulano que vai fazer. Então, tudo que for chegando para sua mão, você vai jogando na mesma pasta, certo? Foto, vídeo, certo? Aí você vai jogando na mesma pasta. Chegou, quais são os documentos? Descobrir quais são os documentos, descobrir como é que consegue. Providencia esses documentos, né? E aí, arquiva nessa mesma pasta e entrega os documentos. Simples assim. O processo é esse. A instituição pede, ele vai te dar uma lista que tem dizendo assim, o que você tem que entregar na prestação de contas. Então, a instituição pede. Você descobre que documentos são esses. Meu Deus, tem um documento aqui que eu não faço ideia do que é. A quem eu vou perguntar? A própria instituição.
Não tem vergonha, tá? Você pergunta, gente, esse documento aqui, onde é que eu consigo? Que documento é esse? E hoje em dia é ótimo, porque assim, você manda, que documento é esse? Onde é que eu consigo? Aí a pessoa faz, nesse link. É ótimo, não tem que bater na porta de ninguém. Né? Você vai perguntar, que documento é esse que eu não conheço e tal? E ele vai te explicar, né? Você vai descobrir que documento é esse e onde consegue. E aí você vai providenciar. Entra naquele link, pega aquele documento, ou tira a foto, ou faz o relatório, enfim, faz o que for, e vai arquivando tudo na mesma pasta. Bota tudo lá na mesma pasta. Arquivou tudo na mesma pasta, e aí tá tudo certinho, aí você entrega os documentos. É isso. É um roteiro, certo? Pronto. Deixa eu ver o que o Rock tá falando aqui. Lembrei do final do filme Indiana Jones e a Arca Perdida. A cena é o arquivamento da Arca da Aliança em um grande depósito. Pois, eu gostaria que realmente, eu ficaria muito grata de dar fim a esses papéis que tem aqui na minha casa. É uma maravilha. Pronto. O segredo agora é você ter disciplina e cumprir todos os passos para toda a documentação do seu projeto cultural, certo? O que acontece muito é você fazer isso no primeiro, no segundo documento, no terceiro você já larga para lá, já se perde no caminho. Por isso que a disciplina é muito importante, certo? Na verdade, quando a gente diz fulano é muito organizado, a gente quer dizer que ele é muito disciplinado. Porque organizar é fácil. Você pensa, organiza e beleza, beijo, tchau. Agora, a disciplina é o que vai contar nesse processo, certo? O que acontece também é você recolher o documento e aí não saber onde guardou. E para isso servem as pastas, e por isso você tem que tem que guardar de forma lógica. Nessas pastas salvam a nossa vida, certo? Porque documento se perde de um jeito que você não queira nem saber. Ele simplesmente desaparece da nossa vida. Outra coisa que acontece é você perder o prazo para providenciar seus documentos, certo? Presta atenção, porque tem documento que tem data limite para você emitir. E aí, se você perder, dançou, entendeu? Por exemplo, nota fiscal. Você tem que emitir a nota fiscal antes de fazer o pagamento para alguém, né, do seu projeto. Aí você pagou e a nota fiscal vai ser emitida depois. Isso vai criar um problema para você na sua prestação de contas, tá? Então, preste atenção. Antes de começar a fazer seu projeto, estuda direitinho como é que você vai fazer essa parte burocrática. Por exemplo, certidão negativa, que também tem data, né? Essas coisas que tem data você tem que ficar de olho, tá? Mas, Carlinha, pelo que você falou aí, disciplina é a chave para vencer a burocracia. Mas eu não sou disciplinado. E agora? Só tem uma coisa para lhe dizer. Tudo na vida da gente é uma decisão. Tudo na vida da gente é uma decisão. Na hora que você decidir ser uma pessoa disciplinada, no começo vai doer, mas depois vai, fluir. Eu vou lhe dar um exemplo de disciplina que eu tenho certeza que você faz. Eu tenho como provar que você pode ser disciplinado. Agora eu vou provar isso, quer ver? Todos os dias você acorda e faz o quê? Escova os dentes. Aí você almoça e faz o quê? Escova os dentes. Aí antes de dormir você faz o quê? Escova os dentes. O nome disso é disciplina. Agora, deixa eu lhe perguntar, você nasceu sabendo escovar os dentes? Todos os dias você escovava os dentes, se seu pai ou sua mãe, sua tia, sua avó não puxar a sua orelha, ele disse assim, menino, vai escovar os dentes, vai ficar com os dentes tudo podre. Não escovava, né? Tinha que alguém mandar. Pois é, a disciplina é assim. No começo vai ser uma coisa que não vai ser natural. Depois vai ficar natural. Depois fica tranquilo na sua vida. Entendeu? Porque é uma coisa que, na verdade, você vai se sentir inseguro se você não fizer. Tipo, usar o cinto de segurança. Né? Usar o cinto de segurança no carro é uma ação disciplinada. Né? Você entra no carro e coloca o cinto de segurança já automaticamente. Não era assim. Não era assim até as pessoas começarem realmente a receber muitas multas por isso. E aí, hoje, eu não consigo sentar no carro e não botar o cinto de segurança. Eu tenho que botar o cinto de segurança porque eu me sinto insegura sem ele. Né? Eu acordo e tenho que escovar o dente, senão me sinto meio nojenta. Né? Então, é isso. É a mesma coisa. Hoje, quando chega um documento na minha mão, se eu não tiver uma pasta para botar esse documento, eu fico nervosíssima. Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que arquivar isso em algum lugar. Né? É isso. Acaba entrando. Agora, no começo, é uma coisa que não vai ser natural. No começo é um esforço. Mas depois, passa que você nem vê. Você vai fazendo, você não está nem sentindo. O que você não pode é ficar reclamando da burocracia sem entender por que ela existe e para que você está juntando tudo aquilo.
Porque aí vai ser aquela coisa que eu vivo batendo aqui, que é essa história de ficar reclamando. Veja, a gente tem ferramentas para trabalhar, certo? Você tem que botar um prego na parede. A ferramenta que tem é o martelo. A Carlinha, se eu bater o martelo no meu dedo, vai doer. Então aprenda a usar o martelo. A gente tem ferramentas, a gente precisa aprender a usar as ferramentas que a gente tem. Não adianta ficar reclamando do martelo. A gente tem que aprender a usar o martelo, tá bom? O segredo para você vencer a aversão à burocracia é realmente entender que ela existe. Recapitulando tudo que eu vi hoje aqui, tá? Porque as pessoas precisam conseguir entender que tudo que está acontecendo no seu projeto deve ser comprovado através de documentos, certo? É a seca do sertão, não vai mudar, tem que aprender a conviver com ela. Então, as notas e recibos vão contar quanto foi que você gastou, para quem e com o que você gastou. Né? As fotos vão mostrar que de fato o seu projeto aconteceu, que tinha gente, que a marca do patrocinador estava lá, né? Toda documentação solicitada tem uma razão de ser, certo? Depois que você entender que a burocracia é uma necessidade real, aí tá na hora de parar de reclamar, levantar do sofá e aprender. É simples, certo? Você descobre que documentos são esses e consegue esses documentos, providencia os documentos, arquiva os documentos e entrega os documentos a quem você tem que entregar esses documentos, certo? Reclamar não vai te isentar dessa necessidade, certo? Ficar se queixando não vai fazer com que você não precise providenciar a documentação. E saber arquivar esses documentos, saber guardar esses documentos, vai ser um diferencial na sua vida como produtor cultural. Se você quer viver de produção cultural, você vai precisar disso. Então hoje já começa fazendo um exercício, tá? Todo documento que chegar na sua mão, fiz uma compra do projeto tal, todo documento que chegar na sua mão hoje, você vai saber exatamente qual é o endereço dele. O endereço é na pasta de tal projeto. Você joga ele lá na pasta de tal projeto, tá bom? E a forma como você guarda também vai te ajudar muito, né? Mas isso é com o tempo, tá, gente? Devagarzinho você vai entendendo qual é a melhor forma de arquivar. Devagarzinho você vai entendendo que o nome do arquivo pode ser uma coisa que facilite tanto a sua vida que você não vai precisar nunca mais abrir aquele arquivo. Basta olhar o nome dele e você já sabe exatamente o que tem. Então, devagarzinho você vai encontrando, inclusive, caminhos para a sua burocracia ficar ainda mais organizada, certo? Veronique Cakes está falando aqui, vendo essa live maravilhosa e fazendo empadinhas. Ai, quero! Tu faz sem glúten, sem leite, porque eu não como nem glúten nem leite. Eu sou a louca que não come glúten e leite. Mas minha vida ficou melhor depois disso. Tá vendo? Tudo é disciplina. Eu achei que eu não podia viver, né, sem glúten, sem leite. E hoje eu vivo sem glúten, sem leite. E passo bem, tá, minha gente? Sou feliz assim. Rock falou aqui, o último edital que fiz inscrição foi por smartphone, que eu quase surto, ou surtei e nem percebi. Pois é, menino, eu acho isso. A gente está caminhando para o mínimo possível de papel hoje em dia, graças a Deus. Antes eu fazia, no projeto do Janeiro de Grandes Espetáculos, o projeto do ano retrasado tem uma caixa gigante, assim, cheia de papel. Hoje, isso aqui é o projeto inteiro. Isso aqui é tudo de documento que eu tenho. O resto tá tudo no computador. Massa, né? Gente, vou ficando por aqui, tá? Que hoje, apesar de ser sábado, tem um monte de coisa para fazer. Eu tô doida que chega o domingo para viver um dia de folga. Mas amanhã é domingo, mas eu venho conversar aqui com vocês, porque a conversa lá no grupo do workshop Viver de Produção Cultural tá tão boa. Tem tanto assunto para falar aqui para vocês que eu não vou resistir e vou ficar voltando mesmo no domingo. Eu vou voltar. Eu sempre acordo mais tarde no domingo, mas amanhã acho que eu vou acordar mais cedo. Bem, se não for, eu chego aqui mais tarde. Não tem problema não, né? O importante é fazer, tá bom? Um beijo. Se você não fez ainda a sua inscrição para o workshop Viver de Produção Cultural, o link tá na bio aqui do Instagram. E vou deixar também aqui nos comentários se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, tá? Vou botar o link aqui e amanhã a gente se vê de novo. Eu espero você lá no grupo do WhatsApp pra gente conversar muito, tá? Um beijo enorme. Tchau, tchau. Até amanhã.